Você sabe como Ted Faro se tornou o primeiro trilionário do mundo? E como ele construiu a maior empresa de todos os tempos? Vem comigo, que eu irei te contar a história completa do homem que muitos consideram o vilão de Horizon Zero Dawn. Você sabia que, seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Fala galera, beleza? Aqui é o Cocker e, como eu já disse, hoje eu irei contar a história completa de Ted Faro. Caso você queira ver, eu já fiz 3 vídeos sobre a história de Eloy. Todos estão aí nos cards. Theodore Ted Faro nasceu no dia 24 de dezembro de 2013, em Salt Lake City, Utah. Depois de terminar o ensino médio, ele estudou administração por 2 anos na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. No entanto, abandonou o curso em 2033 e fundou as Soluções Automatizadas Faro. Inicialmente, a corporação não começou muito bem, mas obteve sucesso no final da década de 2030 por meio de seus autônomos servidores pessoais e guardas-costas, que se mostraram muito populares, bem como o Foco, um pequeno dispositivo de realidade aumentada usado por humanos. A SAF cresceu de vez durante uma grave crise ambiental na década de 2040, onde Ted contratou uma jovem e brilhante engenheira de robótica chamada Elizabeth Sobeck. Sobeck trabalhou em robôs ambientais, ou verdes, que tinham o papel de desintoxicar a atmosfera. Isso impulsionou a empresa ao topo do setor tecnológico ecossistêmico e a colocou na linha de frente dos esforços bem-sucedidos para acabar com a crise climática dos anos 2040, restaurando diversas florestas, inclusive a amazônica. Por tal ato, Ted Faro ganhou popularidade em todo o globo e foi aclamado como o homem que salvou o mundo. Porém, em 2048, ele decidiu diversificar para o mercado militar, mudando o foco de sua corporação. Essa mudança deixou Elizabeth frustrada, que saiu da empresa e fundou a Miriam Technologies. Vendo a firma de Sobeck como rival da divisão de robótica ambiental, Faro a perseguiu com ações jurídicas, fazendo os dois se odiarem. Em 2053, a SAF se tornou o negócio de maior sucesso da história, dominando o mercado mundial de plataformas militares automatizadas. A riqueza pessoal de Faro se tornou astronômica, valendo-lhe a distinção de ser o primeiro trilionário do mundo. Em 2055, a empresa controlava 61% da participação no mercado de plataformas militares, mantendo contratos com 353 nações, organizações transgovernamentais e entidades corporativas. Além disso, Faro se tornou uma voz importante em assuntos políticos, culturais e de relações internacionais. Apesar do sucesso e da reputação da empresa, a SAF não hesitou em aumentar seus lucros por meio de métodos antiéticos, agendando propositalmente consultas com clientes que estão em conflito um com o outro, em horários em que eles se veriam, discretamente os encorajando, se não instigando abertamente, discussões entre eles, o que por sua vez fizeram eles se odiarem ainda mais, elevando as vendas. A avareza e imprudência de Faro foram mais evidentes no desenvolvimento do auge da tecnologia militar automatizada da SAF, a linha Charity de autônomos de combate, que eram divididos em 3 classes: Escaravelho, Khopesh e Horus. Eles operavam em unidades que agiam como enxames, algo semelhante a hordas lideradas por um Horus. Ted estava determinado a tornar os enxames imparáveis para todos, exceto para aqueles a quem serviam, garantindo a popularidade da linha no mercado militar. Mas ao fazer isso, ele decidiu dotá-los de habilidades que se revelariam catastróficas além da medida. Não apenas os robôs eram capazes de aprender a se adaptar conforme acumulavam experiência em combate, mas a classe Horus poderia produzir escaravelhos e Khopeshes em taxas extraordinariamente altas e se autorreplicar para manter os números crescendo. Além disso, alguns robôs poderiam hackear instantaneamente e assumir o controle de qualquer autônomo inimigo,
E em caso de emergência, graças à falta de combustível, todos eles poderiam utilizar um sistema patenteado de conversão de biomassa para matéria orgânica para se abastecer. Além disso, Faro instruiu seus programadores a excluir qualquer meio de uso remoto e a proteger o sistema operacional dos robôs usando um protocolo de criptografia virtualmente inquebrável. Essas especificações garantiam que era impossível de inimigos controlar os robôs. Disso começaram a surgir os problemas. Um pescador gravou um vídeo de um Horus se reabastecendo por conversão de biomassa, usando uma espécie de golfinhos em extinção, com eles sendo provavelmente os últimos da espécie. A SAF removeu o vídeo do ar. No entanto, isso ainda não foi suficiente para pará-lo, e eles tiveram que ir a público fazer uma declaração. A situação para a SAF ficou ainda mais complicada em 2064, quando um determinado enxame que foi vendido a uma corporação chamada Heartstimor Engine Combine parou de responder aos comandos e começou a atacar o pessoal da empresa. Faro instruiu seus programadores a acessar os robôs remotamente para fazer um upload de um service pack que permitiria aos proprietários retomar o controle. No entanto, os técnicos disseram que fizeram o que ele pediu. Tornaram impossível acessar os robôs graças à criptografia entrelaçada, algo que um supercomputador levaria 50 anos para quebrar apenas um dos conjuntos de códigos do enxame. Preocupado e finalmente percebendo as ramificações de sua imprudência, falta de previsão, ele retirou todas as ações jurídicas e contatou sua ex-funcionária, doutora Elizabeth Sobeck. Em uma reunião tensa, ele pediu que ela analisasse o problema e encontrasse uma solução. As descobertas de Elizabeth foram terríveis. O enxame tornou-se uma entidade independente. Para alimentar seu número cada vez maior, eles adotaram como padrão a conversão de biomassa em combustível, anteriormente sendo apenas emergencial, o que significa que cada organismo, vivo ou não, tornou-se uma fonte potencial de energia. Ele estimou que em 14 meses o enxame tomaria todo o planeta e acabaria com a vida, incluindo a dos humanos, deixando a Terra inabitável. A imprudência de Faro havia iniciado o extermínio de toda a vida. Exatamente como ele pretendia, o enxame Heartstimor, como todos os outros de seu modelo, era imparável para todos, exceto para aqueles a quem serviam, mas esse enxame agora só serve a si mesmo. Faro, com peso na consciência, garante a Sobeck que apoia qualquer medida que ela considere necessária para conter o enxame. Sabendo que a contenção era impossível, Elizabeth elabora um projeto que tinha um resultado pretendido totalmente diferente. Em vez de planos fúteis para deter o enxame, ele concebeu um para restaurar a vida do planeta após o seu fim, criando um sistema de terraformação global totalmente automatizado que teria o tempo necessário para desfazer o código criptografado dos robôs e transmitir os sinais de desativação do enxame, restaurando a chance da vida germinar no planeta. Ela o apelidou de Projeto Zero Dawn. Apesar de suas garantias anteriores, Faro estava relutante em aprová-lo, mas Sobeck o forçou a fazê-lo, ameaçando deixar o mundo saber que ele era o culpado do apocalipse que se aproximava. Faro concordou em financiar todo o projeto com sua vasta fortuna pessoal, e ele então levou a proposta ao general Aaron Harris, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Em algum momento após isso, as descobertas sobre os robôs foram a público, o que levou diversas pessoas a fazerem protestos violentos ao campus da SAF. Como resposta, a corporação decidiu confinar à força todos os seus funcionários em grandes blocos, usando a instrução de arquivar e destruir os documentos relacionados aos projetos da empresa. Um grupo de pessoas de 2 blocos em específico, E e F, não gostaram disso e tentaram sair dos apartamentos onde estavam. No entanto, eles não conseguiram abrir as portas e tiveram instruções de pararem. Com o passar do tempo, ocorreram mais ataques ao campus, que teve todas as suas ruas totalmente fechadas
e a empresa que cuidava da segurança dos funcionários lançou uma iniciativa chamada Big Brother para acompanhar os funcionários para fora do local de trabalho, já que a saída dos blocos foi provavelmente liberada. Como Sobek previu, os enxames, que ficaram conhecidos de uma maneira geral como a Praga Faro, invadiu o globo e consumiu completamente toda a vida, deixando o planeta com uma atmosfera completamente tóxica e degradada. A natureza visionária e experiente de Ted Faro o levou a conceber e supervisionar a criação da plataforma de combate mais avançada já feita. No entanto, sua ambição e falta de visão o levou a tomar decisões no desenvolvimento da plataforma que a tornou a maior ameaça existencial da vida na Terra. No entanto, ele foi um dos poucos humanos a sobreviver além do dia zero, o dia da erradicação da vida, refugiando-se em Tebas, seu bunker pessoal hermeticamente fechado. Nesse refúgio, ele monitorou e se comunicou com os outros designers alfas de Elizabeth e o Zero Dawn, enquanto eles concluíam o trabalho no sistema. Antes mesmo de chegar em Tebas, em um último encontro com Elizabeth, ele deu sinais de um colapso mental, provavelmente devido à culpa extrema, constantemente se mexendo e se recusando a olhá-la nos olhos. Enquanto Faro continuava sua vida natural após o dia zero em seu bunker, ele ficou obcecado com o novo mundo que o sistema de terraformação Zero Dawn criaria, particularmente seus humanos, que seriam criados em grandes berçários dentro de úteros artificiais. Depois do dia zero, ele incessantemente contatou Elizabeth e sua equipe enquanto eles trabalhavam, selados dentro de Gaia Prime, a instalação que abrigava Gaia, a principal IA do Zero Dawn. Ele os incomodava com pedidos de atualizações sobre o progresso do projeto, tais informações que não entendia devido à sua natureza técnica. Sobek lidou com ele, o impedindo de discutir com os outros. No entanto, depois que ela sacrificou sua vida para fechar uma vedação com defeito, evitando que o enxame descobrisse o sinal da instalação, a obsessão de Faro aumentou. Parte do sistema de terraformação era um vasto arquivo de conhecimento, cultura e história pré-extinção, sob o controle da função subordinada de Gaia, designada como Apolo. Este arquivo foi destinado aos novos humanos. Ele os contaria sobre as conquistas da espécie, ensinaria seu conhecimento e os mostraria como evitar os erros que seus ancestrais cometeram. No entanto, Faro se convenceu de que este conhecimento era um perigo para os novos humanos. Impulsionado por seu colapso mental, sua obsessão se transformou em resolução, e ele elaborou um plano para garantir que a disseminação desse conhecimento para aqueles homens e mulheres inocentes nunca acontecesse. Por meios não revelados, ele secretamente obteve uma credencial de segurança que estava até mesmo acima do posto de Elizabeth, e apagou todo o Apolo. Ele então convocou uma reunião com os alfas na sala de controle de Gaia Prime, se comunicando via holograma. Faro insistiu que o arquivo de conhecimento Apolo era uma doença perigosa que nunca deveria ser passada para os novos humanos. Enquanto os alfas discutiam, ele contou o que havia feito com o arquivo. Horrorizados, eles o repreenderam por ter acabado com o velho mundo uma segunda vez. Imóvel, ele garantiu que os alfas não pudessem salvar o arquivo, decididamente declarando a eles que às vezes, para proteger inocentes, inocentes devem morrer. Desde então, usou seu certificado de segurança para retirar o oxigênio da sala, asfixiando e matando todos. O destino final de Faro após assassinar os alfas é atualmente desconhecido, embora possa-se presumir que ele viveu o resto de sua vida dentro de seu bunker e eventualmente morreu de velhice, ou ele, em sua solidão, tirou a própria vida. Apesar dos alfas morrerem, o projeto Zero Dawn cumpriu seu propósito e desativou os robôs Faro. As repercussões da imprudência de Ted Faro se manifestaram muito depois da obliteração do Velho Mundo. Quase um milênio depois do extermínio que a Praga Faro fez com toda a vida, desprovidos do conhecimento que Apolo lhes teria proporcionado,
os humanos do Novo Mundo tiveram uma existência muito mais primitiva, vivendo em tribos com tecnologia rudimentar. Como eu disse, os robôs foram desativados. No entanto, eles acabaram sendo redescobertos e o enxame quase foi reativado, permitindo exterminar a vida uma segunda vez. Hades, uma das funções subordinadas de Gaia, pretendia usar uma torre chamada Ápice para transmitir um sinal que reativaria os robôs do enxame. No entanto, ele foi derrotado pelos esforços destemido de Eloy, uma valente da tribo Nora e clone de Elizabeth Sobeck, criado por Gaia antes de sua autodestruição em uma primeira tentativa de matá-lo. Bom pessoal, se você estiver gostando, deixe o like, se inscreva, deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal e o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendá-los para você. E outra coisa, se você quer decorar o seu quarto com um quadro ou com um boneco do Eloy e ver as artes conceituais de Horizon Zero Dawn, eu deixei na descrição alguns links. Desça aí e dá uma olhada que está bem interessante. O ato mais digno de Faro foi sua insistência de que um ponto fraco fosse criado em Gaia, como um sistema à prova de falhas, resultado de uma lição aprendida a duras penas de que uma ferramenta autônoma poderia se desviar de seu propósito pretendido. Esse ponto fraco, a chave de eliminação, algo que Elizabeth relutou em instalar, que assumiu a forma de controle principal, foi fundamental para impedir Hades de causar uma segunda e provavelmente irreversível extinção global. Mas bom galera, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, falou, é nóis!